falando, eu preciso ouvir tudo. É, Eu vou sair às vamos lá. 7. Então, gente, é, esse ano, a minha ideia é trazer uma leitura psicanalítica para a gente pensar na clínica contemporânea, né? Ano passado, nos últimos encontros do meu grupo, eu achei, pelo menos para mim, que foi muito bacana alguns dos temas que eu trouxe atuais. Eu tive um retorno assim das pessoas falando que foi legal, né? Falar sobre as relações amorosas, como é que isso está no mundo, enfim. E aí eu pensei que eu quero trabalhar assim. Então, dessa vez, eu nomeei o nosso encontro, né? Eu botei lá a Clínica da Fantasia, a narrativa como dispositivo antidepressivo. Não sei se vocês perceberam na chamada do grupo. Mas a cada encontro vai ter um tema diferente, ou a gente vai dar uma continuação, né? E aí eu quero trabalhar isso que a gente vem escutando na clínica, né? Então, nossos encontros vão ser sempre na primeira semana do mês, né, Flávia? Acho que é isso. E eu vou fazer o esquema que eu sempre faço, assim, a partir de hoje, né, do tema que eu estou trazendo, provavelmente vai restar alguma questão para mim que eu vou relançar no próximo encontro. Como eu acho que esse tema das depressões é um tema assim muito amplo, talvez a gente fale dele hoje e no próximo encontro. Então, vou pensar ainda sobre isso. Vamos ver o que vai sair hoje. Ou até das sugestões, né, que vocês forem trazendo, que eu gosto bastante. Aí, gente, hoje eu usei esses livros aqui. Freud, Inibição, Sintoma e Angústia, um texto de 1926. O Seminário do Lacan, o primeiro capítulo, onde ele fala da inibição, sintoma e angústia. Esse livro aqui, do Christian Dunker, que é super assim, bom de ler. Você consegue fazer uma leitura assim fluida, rápida, e é deles gostosinho de ler. Esse livro aqui da Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão, maravilhoso, um presente. Ela fala aqui das depressões como sintoma social. Eu acho que não vai dar tempo da gente entrar exatamente nesse terreno hoje, mas vamos ver. De repente fica para a próxima. E Walter Benjamin, que é o contador de histórias. O texto, também chamado O Narrador, que é um tesouro. Todo mundo tem que ler esse texto. Vamos lá. A psicanálise de Freud e Lacan não tem uma teoria da depressão, né, das depressões, exatamente, ou extensa, né? Na pesquisa que eu fui fazendo sobre o tema, eu fui percebendo que a questão aparece no percurso tanto do Freud como do Lacan, mas nomeadas de uma outra maneira. E assim, esse é um ponto, já um primeiro ponto que eu quero levantar e destacar, é que as depressões elas têm vários nomes. É, é uma questão assim que aparece ao longo da história, né? Então a gente não sabe bem se ela é uma entidade ou se elas são várias entidades. E aí é por isso que a psicanálise, né, para nós psicanalistas, nós chamamos de as depressões, no plural, que é justamente para dar um destaque para a singularidade de cada sujeito. Então, a partir do que eu li, eu entendi que cada depressão é única, né? Depende da maneira como o sujeito a nomeia. Então, cada sujeito e cada tempo histórico lê as depressões de uma forma diferente. Ela pode ser lida como um sintoma social ou como uma inibição do sujeito. Aí a gente pensando no Freud, né? Eu fiquei pensando que parece
que essa questão das depressões são várias assim demãos de tinta encobridora. A gente não consegue chegar num ponto exato da origem para dizer assim, foi aqui, nesse ponto, que esse sujeito começou a ter uma depressão. Ou então, é a partir desse momento histórico que a depressão se instalou no mundo, né? As depressões. O que a gente tem são pistas, né? São restos históricos para pensar essa questão. O que a gente sabe, e aí isso tem a ver com as pesquisas, né? É que há um aumento das depressões no mundo, né? Isso vem numa crescente. Então, é uma questão é, que é real, né? Mesmo que ela aporte uma certa nuance de ficção, porque muitas vezes a gente, ao falar da depressão, tem a impressão de ser algo até assim mitológico. Será que existe mesmo? Será que não? Essa é uma das perspectivas, né? Então, anotei algumas coisas assim, o que circula, né, em termos de pesquisa, que já se sabe sobre as depressões. As mulheres são mais acometidas do que os homens. Por quê, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu recebi um vídeo que falava sobre isso, não consegui achar de jeito nenhum. Eu tenho até algumas hipóteses, mas enfim, vamos avançar. Outra coisa que se sabe é que os adultos são mais acometidos de depressão do que as crianças, apesar do aumento, né, de depressão tanto em crianças como em adolescentes. Outro ponto é que as guerras são grandes causadoras de depressões. Esse é um fato também. Parece bem óbvio. Uma outra questão é o uso exacerbado de redes e tecnologias também contribuírem para esse quadro, né? Para esse transtorno. Esses são alguns pontos que a gente vê ao pesquisar sobre o tema, e todo mundo fala a mesma coisa, né? Como se fosse assim, um fato, fatos sobre esse tema. E aí uma outra coisa que eu achei assim, que eu acho que é polêmica, mas eu achei necessária de trazer, que eu achei que valeria a pena levantar isso aqui, é que para alguns, né, a depressão, para muitos, né, a depressão, ela tem uma origem química. Então, assim como eu falei, que ao mesmo tempo que há uma perspectiva de uma certa ficção, né, ou mito sobre a depressão, por não sabermos bem a sua origem, quando ela começa, tanto no sujeito quanto na história, né, há também uma outra visão de que ela tem uma origem química, ou seja, a partir de um rebaixamento dos neurotransmissores, o sujeito ele entra em depressão. E essa é uma hipótese muito persuasiva, né? A gente vê alguns pacientes com esse discurso, inclusive. Então, durante muito tempo, esse é um discurso que vigorou. Acreditava-se assim piamente de que era alguma coisa que faltava no corpo, né? Uma química. Mas o fato, e aí eu até trago isso para os psiquiatras que tem aqui, que eu pelo menos sei que tem dois, né? Mas o fato é que a gente não tem um marcador biológico, né, que ele possa informar para a gente a quantidade exata de serotonina ou de dopamina que o sujeito teria que ter no corpo, né? A gente não tem essa informação exata para apresentar, né? Para dizer assim, então esse sujeito está com depressão por isso. Não há uma certeza sobre isso. O diagnóstico ele vem, na maioria das vezes, a partir do que o sujeito relata.
né? Ele vai lá e diz para o médico, né? Ou até para o psicanalista, para o neurologista ou para o psiquiatra, né? Dizendo que ele vem sentindo, e aí é diagnosticada a depressão. E uma coisa interessante da gente observar é a diferença que há quando um sujeito vai, quando precisa de medicação, né? Quando se supõe que ele precisa de uma medicação, aí ele escolhe para ir ou no psiquiatra ou no neurologista. Há essa diferença, a gente escuta isso na clínica, né? E o neurologista geralmente passa um monte de exame, e o sujeito chega com uma certeza de que o que ele tem é um rebaixamento dos neurotransmissores, né? Um rebaixamento ali da química. O que a gente não vê os psiquiatras fazendo, por exemplo. Não sei se vocês têm essa experiência na clínica, de escutar essa diferença, né? Eu já percebi isso. Então, quem chega com essa ideia, né, de que a depressão é um estado de rebaixamento dos neurotransmissores, chega com uma ideia mais engessada, com um discurso médico, né? É... E aí eu estava lendo nesse livro do Christian Dunker, ele dizendo que isso perdurou, esse discurso médico, ele perdurou mais até os anos 2000, que depois disso, isso foi entrando em queda. E aí não é à toa que a gente vê também tanto os psiquiatras como os neurologistas indicando para terapia, né? Para análise. Então, por mais que seja, digamos assim, uma falta, um rebaixamento dos neurotransmissores, ainda assim eles falam, vai procurar a palavra, né? Acontece isso. E aí o Christian Dunker, nesse livro, ele fala que dos anos 2000 para cá, foi se notando que não somente era o cérebro que determinava a linguagem, mas que a linguagem também determina o cérebro. Então, é aquela história que a gente não sabe o que vem antes, o ovo e a galinha, né? O ovo ou a galinha. O que determinou aquela depressão, né? Foi a falta da palavra? Foi algo da química? A gente não sabe muito bem. Por isso que é uma coisa misteriosa, né? Então, esses são alguns pontos que eu queria levantar. É... Eu vou entrar no Freud, né, para a gente pensar o que são as depressões. Nesse texto, Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926, o Freud ele vai apontar que a inibição, que seria um outro nome para as depressões, né, ela é uma restrição de uma função do ego. Então, seria uma restrição ou uma redução de uma função do ego. O que seria isso, né? O ego renuncia às suas funções para não entrar em conflito nem com o id, nem com o superego. É como se ele ficasse assim, estagnado em termos de função, né? E da pulsão. Então, aí ele vai dando exemplos. Por exemplo, a função sexual. Ele dá exemplo da ejaculação precoce ou da falta de ereção. Seria o ego não conseguindo, de alguma maneira, investir nessas funções de uma maneira equilibrada, né? Ele fala da função de comer, sujeitos que, de repente, não têm mais fome, né? Como se não conseguisse mais investir certa energia para fazer o ego funcionar, né? E aí um outro exemplo que ele dá, e que a gente também escuta muito na clínica, com a coisa do burnout, né? Tem se falado muito, ele fala do trabalho profissional, onde o sujeito ele já não consegue investir energia ali, já não consegue mais ir, não consegue trabalhar, né? Então, a inibição seria uma medida de precaução ou um empobrecimento de energia. Como se na inibição o sujeito ele ficasse como, esse é um exemplo do Freud nesse texto, como se o sujeito ficasse como especulador
cujo dinheiro ficou retido em suas várias empresas. Eu entendi desse exemplo como se o sujeito não conseguisse fazer esse manejo, né, de energia, de uma coisa para outra. Eita. Vocês estão me vendo, gente? Fechou aqui uma tela para mim. Ah, voltei. Como se o sujeito não conseguisse fazer um manejo, né, da pulsão, conseguisse investir em mais nada. O dinheiro, né, fica retido, a energia fica retida. Então, ele fica sem poder se movimentar, né? Fica sem poder investir. E aí, é claro, né, a gente tem que pensar na pulsão, né? A pulsão tem todo um circuito que parece que nesse momento onde o sujeito deprime, esse circuito não está funcionando bem, né? Não tá a energia não está circulando, né? Numa leitura mais lacaniana, eu diria que o sujeito ele fica capturado entre um tempo que não passa, porque ele não pode nem ir adiante e nem voltar. Esse seminário da angústia, o Lacan vai dizer que a angústia é quando a falta falta. E eu acho que na maior parte das vezes o deprimido ele está, me parece, nesse ponto de angústia, né? Alguma coisa não está funcionando, a falta, no caso. Então, é um vazio, que é uma fala muito, um significante muito usado pelos depressivos, né? Um vazio cheio de angústia, como se o sujeito tivesse entre gozo e desejo. Eu diria que até mais no gozo, né? Do que na via desejante. Aí tem um outro livro, para quem se interessa pelo tema, que eu deixei no consultório, que se chama O Demônio do Meio-Dia. Esse livro é de um cara que relata como foi o processo de depressão dele, como ele saiu disso, né? Muito bacana. E aí é interessante porque ele vai dizer, a definição de depressão para ele é que é um sujeito no deserto, no sol a pino, ao meio-dia. Ele diz que isso é depressão, né? Ou seja, como se esse sujeito tivesse capturado nesse tempo que não passa, onde ele não vê nem a sua sombra, né? Porque você está no sol a pino ao meio-dia, é como se você ficasse sem direção exatamente, né? Um tempo que não passa, é meio-dia o tempo inteiro. Então ele fica sem tempo, sem direção, sem saber para onde ir, né? É uma metáfora muito boa desse livro. Ele não consegue nem ir adiante, nem voltar. Aí eu trouxe, pensei num caso clínico, uma pessoa que eu atendi há muito tempo atrás, né? E que era uma paciente que precisava tomar uma decisão. Se ficava no casamento, tá? Ou se ela teria que abrir mão da esposa ideal que ela, de alguma forma, supunha ter casado, né? Ou ela teria que ir embora, né? Se separar e ir embora. Porque ela era uma pessoa que morava em outro, inicialmente morava em outro estado. Então, ela teria que ir embora por não suportar, né, perder essa idealização. Ou seja, nessa decisão, né, nessa escolha, que me parece que ela teria que fazer, implicaria uma perda. Se ela ficasse nesse casamento, ela teria que abrir mão, né, dos ideais ali que ela colocou naquele casamento. Ou se ela fosse embora, teria uma perda grande também, ela teria que recomeçar, né, a vida. Ou seja, ela estava se deparando com a castração, né? Que eu acho que é justamente aonde o depressivo recua, né? Ele não quer perder, por isso que ele fica sem o movimento. Ele fica
Essa paciente, ela falava de um limbo, se ela estivesse no limbo, nesse lugar vazio que é cheio de angústia, né? Uma outra coisa bacana que o Lacan vai falar, que eu pensei, ele vai dizer, né, da covardia moral. A depressão é uma covardia moral. Isso está no seminário 7. Então, me parece que a covardia moral que ele está dizendo é quando o sujeito cede do seu desejo. Ao ceder do seu desejo, o sujeito está sendo um covarde, né? Porque seria a única coisa da qual ele poderia se sentir realmente culpado, né? Seria abrir mão do seu próprio desejo. E aí eu fiquei tentando articular isso porque a via desejante, ela é sempre consequência do enfrentamento da angústia. Para a gente ultrapassar esse ponto de angústia, que é sempre angústia, né, no fim das contas, de castração, é preciso um certo enfrentamento, uma aposta. Ou seja, precisa de uma energia, né? E aí, como pensar em alguém que está depressivo, que justamente não porta essa energia, como é que ele vai apostar, né? Como é que ele vai se relançar na vida? Se ele está nesse estado de inibição. Em algum momento ele terá que apostar, né? Eu vi não sei se foi a Maria Rita Kell, acho que foi ela, mas dizendo que a maior parte da análise com alguém que está nesse ponto de inibição e depressivo é o analista, de alguma forma, ela usa essa palavra do encorajar, né? Mas dele, de alguma forma, apoiar, do tipo, vai, tenta o novo, né? Vai, quando surge essa oportunidade, dele fazer esse apontamento do vai, né? Tenta. Isso acontece muito nos casos de depressão. E eu acho que, de fato, se a gente for pensar nos pacientes que estão nesse lugar, talvez, de fato, a gente esteja aí, né? Falando, vai, vamos lá, né? Enfim. E aí ela diz assim, não se trata de pensamento positivo, não tem nada a ver com isso, né? Mas acho que tem a ver com o desejo do analista, né? Dessa insistência de que assim, tem um caminho. Vamos ver, né? Qual é, a gente não sabe bem, mas vai, né? Você joga. Então, nesse momento de apostar, o sujeito ele vai ter que contar com a castração, né? Com a perda. Não tem muito jeito. O Lacan ele fala também da inibição. Ele fala assim: a inibição é um sintoma posto no museu. Ou seja, de fato, alguma coisa que está paralisada, que está em desuso, né? Ele usa o significante também freada. O sujeito dá uma freada. Então, o depressivo ele é alguém que não aposta na sua potência criativa, né? Da sua ação. É como se ele tivesse certeza que os outros têm alguma coisa que ele não tem. Então, nem adianta ele fazer, porque ele não tem. Então, ele vai entrando assim no modo automático, né? Ele vai excluindo a falta, vai friando o movimento pulsional, vai ficando parado mesmo. Vai caindo em desuso, né? E aí, esse caso clínico, ele é interessante, que eu trouxe, né, dessa moça que não sabia se separava ou não. É interessante para a gente pensar a depressão como a perda de uma ilusão, a perda de um ideal. Essa é uma visada também que vários psicanalistas trabalham, né? Então, essa paciente, ela freia justamente quando ela percebe, né, que seu par amoroso já não está mais naquele lugar idealizado, né, que ela dava, naquele lugar ideal. Ela recua para não perder o ideal que, na verdade, já foi perdido. Porque quando ela está ali, né? Então eu vou embora, então eu vou ficar, mas sabendo que ela é desse jeito, ela já caiu a ficha, né?
que aquela pessoa não é quem ela imaginava, exatamente, né? Que era uma suposição, que era o ideal dela, né? Então, mas mesmo assim, a esse ponto que me parece assim, a paciente precisa aceitar, né? Precisa fazer o luto, pensei, desse ideal, né? E que, nesse caso, era um luto mais profundo ainda, porque, na verdade, essa história toda nem tinha a ver exatamente com essa esposa, mas com a própria mãe dela, né? É, Então, nesse caso clínico, é como se a lógica fantasmática que ela usava, né, durante uma vida toda, durante todo o tempo, já não fosse mais suficiente, né? O fantasma ele está ali insuficiente para ela. Ela tenta usar como recurso, mas aquilo já não cola mais. É, a montagem da fantasia assim para lidar com o mundo já não podia mais ser assim usada como um recurso, tá? E aí a fantasia, gente, ela aliena o sujeito, né? Ela cria uma realidade psíquica única para cada sujeito, mas é também o suporte do desejo. Então, sem fantasiar, né, sem fantasia, o sujeito ele fica sem expressão pro desejo. Então, é muito paradoxal, né? Aliena, mas essa é uma alienação, de certa forma, necessária. E me parece que, nesse estado inibitório, é, algo do ideal cai e o sujeito que está ligado à fantasia, né? E ele fica sem recurso mesmo para lidar, né? Como é o caso dessa paciente que eu estou dizendo. Então, para a fantasia funcionar, é preciso tanto do simbólico, como do real e do imaginário, funcionando ali bem, né? Para dar um suporte para o sujeito. E aí, uma coisa interessante desse mesmo caso clínico é que, a partir de um certo momento da análise, essa paciente ela começa a escrever contos. Ela chegou um dia, ela fez um curso, né, de contos e chegou na análise com um conto para me contar. Isso me chamou muita atenção, porque a gente riu muito do conto que ela contou, né? E foi um dia muito diferente. Foi assim, gente, o que que aconteceu, né? Porque ela estava tão mal, tão deprimida, e aí ela chega com uma história, né? Engraçada, e a gente pode rir daquilo. Então, a partir desse ponto, é como se essa paciente ela usasse esse recurso para poder, de alguma forma, se colocar num papel mais ativo na história, né? E aí, para mim é muito assim evidente como o processo de análise faz com que o sujeito se coloque mesmo num lugar diferente, né, do que ele viveu. Então, quando alguém chega na análise e se põe a contar para a gente alguma história, o que ele está vivenciando ou algo que ele viveu, é como se ele fizesse ali uma ponte, né, entre o passado e o presente, ou o passado e o futuro, né? Ele faz uma ligação diferente. Ele está num papel de transmitir alguma coisa, né? Da sua experiência. Eu cheguei a pensar até no passador, sabe? Ele está ali transmitindo alguma coisa que viveu, né? Numa certa posição, e na análise ele foi lá e contou de um outro lugar, né? A Maria Rita Kell, ela fala uma coisa super interessante, que se liga muito também ao que o Walter Benjamin traz, de que a gente vive hoje um declínio da narrativa, desse papel do narrador.
E aí, para a gente pensar, né, em quem busca uma análise, está buscando justamente esse lugar, né? Está ali de transmitir as suas histórias para um outro. Mas que, no geral, no mundo, a gente vive um declínio dessa função. Então, de como a narrativa e a palavra têm um poder, né, quase que mágico, de fazer o sujeito se relançar e poder se ver de fora, né, numa história. É, aí ela faz uma diferença entre a vivência e a experiência. Eu achei bacana de trazer. Ela diz que a experiência só vira de fato uma experiência quando a gente consegue transmiti-la para um outro. Antes disso, é só uma vivência, né? Então, se você viveu certas situações, se você não se põe, de alguma maneira, a transmitir isso para um outro, isso fica num lugar mais fechado, né? Não no lugar da experiência, mas no lugar de vivência. É... Peraí, vamos lá. É como se o sujeito fizesse uma passagem, então, da vivência para uma experiência. E isso, no percurso de análise, faz uma diferença grande, né? Porque é como se, ao contar uma experiência, estivesse ali junto algo do inesperado, né? Quando a gente conta uma história para alguém, é porque a gente supõe que tem naquela história alguma coisa interessante, né? Existe um brilho ali. Existe algum equívoco ou algo dessa ordem, né, para a gente querer contar? A gente não sai contando tudo que a gente vivencia. A gente faz uma certa seleção, né, quando a gente vai contar para um outro, né? Então, nesse processo, a gente, né, e o depressivo, né, que é a figura que eu estou trazendo, vai de alguma forma podendo tecer, né? Ele vai construindo um lugar e com uma cor diferente, né? Eu acho que isso está para todos, mas para quem se encontra num processo inibitório, talvez seja mais importante ainda acender esse lugar da narrativa, né? Essa paciente, quando ela começa a contar dos contos, começa a levar os contos para análise, há uma mudança aí nela, né? Acende a fogueira volta a acender, digamos assim. E aí, uma outra coisa que eu fiquei pensando, até no grupo do Felipe estava falando, e a Márcia estava sempre fala da pulsão invocante, né? É que quando a gente conta algo de uma experiência, o que está em jogo é a voz, né? É a pulsão invocante. Então, não é uma pulsão qualquer, como a Márcia me disse hoje. E aí, para encerrar, que eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho, ainda teriam algumas questões, tá? A diferença entre melancolia e depressão, por exemplo, que eu acho que é importante de colocar, mas eu pensei em deixar para a próxima, e da depressão como sintoma social, mas eu quero também escutar vocês. E aí eu queria falar uma citação do Saramago, que ele diz assim: é necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Eu vou abrir para perguntas. Felipe, pode falar. Oi, Natália. Boa noite a todos. Então, acho muito bacana o que você trouxe. De fato, não há nenhum marcador, né, biológico. Na verdade, tem até um agora que está sendo estudado melhor para prever crise de depressão, mas é via RNA mensageiro. Não é nem não é nem em relação a neurotransmissores, né? É curioso porque o mecanismo de ação dos neurotransmissores eles vão agir no tempo de exposição, não é na quantidade. Eu sempre achei isso muito bonito,
dessa tecnologia, porque é sobre o tempo, não é sobre aumentar ou diminuir quantidade de neurotransmissor. E aí isso é um ponto. Articulando com o discurso psicanalítico, eu costumo dizer, quando eu recebo pessoas que deprimem, que já estão em análise, né, já estão no seu percurso, que a gente não pode subestimar o sintoma, sabe? O poder, a importância que o sintoma, do ponto de vista psicanalítico, tem, de condição de vida, né? Ainda mais um sintoma que foi posto no museu, né? Ele é importante. É, é. Pois é. Então, quando a pessoa já faz análise, terapia, busca já esse lugar da narrativa, e aí chega ali algum momento mesmo crucial, né? Não é incomum algumas pessoas de fato deprimirem, né? E aí, às vezes, uma articulação com essa outra via de cuidado possibilita, inclusive, a continuação da narrativa, sabe? As pessoas às vezes veem muito um ou outro, né? Enfim, ou numa coisa de merecimento, ou força, ou resistência, de que tem que dar conta por si mesma, enfim, de alguma maneira, e acaba subestimando isso que a análise vai, de alguma maneira, tratar, né? Assim, que é Vai a oferecer, questão da que é a narrativa, palavra, que é a a palavra. palavra. E, Então, e se assim, é muito, desculpa te interromper, mas é porque é muito fácil cair nesse discurso de que é algo químico, e que pode ser também, né? Mas a gente não pode perder de vista o poder da palavra, né? Porque ela não, não, também é capaz de modificar o cérebro. Isso é muito bonito, né? isso é Então, lindo. por mais que tenha esse discurso, a gente vê também no meio médico indicando para a terapia, né? Sim, sim, sim. Os E psiquiatras ou os neurologistas, né? eu penso que para os psicanalistas, né, desse lugar, a atenção tem que ser porque às vezes é nesse momento que uma pessoa, inclusive às vezes rompe a análise, né? Rompe a análise, acha que a solução é outra, busca um outro analista e às vezes não, às vezes está subestimando mesmo a capacidade que a falta de uma representação, a potência, na verdade, que a falta de uma representação tem sobre o seu corpo, né? Na hora que a fantasia começa a ser, de alguma maneira, desconstruída, entende? Então, é muito bom, assim, é muito importante ficar atento a esses movimentos, onde a resistência comparece muito também. Enfim, eram esses os comentários, assim. Obrigada, Obrigado. obrigada, Tereza. Fala, Queria Tereza. falar também. É, Achei muito interessante os recortes que você trouxe, Natália, inclusive porque você faz referência, eu até coloquei no chat, que tem o livro do Walter Benjamin, onde um texto especificamente muito interessante, se chama O Narrador. Narrador. Mas é esse E texto que eu trabalhei. Pois é, então, eu não ouvi você falar do texto do Benjamin, não É porque ouvi. no meu Mas, livro enfim, está como é contador de histórias. interessante. Ah, tá bom. É interessante porque justamente o que eu percebo hoje na clínica, muito frequentemente com os adolescentes e também com o paciente jovem, não necessariamente o adolescente, eu diria, das gerações mais novas, né? uma, um certo desamparo, né? Primeiro, pela dificuldade de troca, que é o que o Benjamin aponta com as gerações precedentes, né? Essa troca de conversas onde o sujeito pode se perceber pertencente a uma certa linhagem, né? Então, quando você conta as histórias da família, quando você é,
tem o costume de falar, mas quando eu tinha sua idade, enfim, a conversa dentro de casa não se efetiva, o sujeito ele vai buscar as respostas na rua, obviamente, né? E é claro que essas respostas não vêm da rua, não vêm, porque o que você encontra são discursos prêt-à-porter, discursos já prontos, né? É, como é que eu posso dizer? Quase que receitas, né? Faça isso, faça aquilo, enfim, Informações. O Walter exatamente, Benjamin fala isso, exatamente, que a que gente saiu do impedem o trabalho modo. de reflexão, Isso, impedem esse trabalho fundamental do sujeito se questionar de isso. onde eu venho, para onde eu vou e, sobretudo, poder comparar aquilo que são os valores que ele recebeu, né, com aquilo que ele recebe das informações, para ele poder filtrar, Sim. inclusive os assuntos que podem interessá-lo ou não. Então, eu acho que até o excesso de informação pela internet, e muitas vezes um adiantamento de certos assuntos, por exemplo, as crianças se verem confrontadas com assuntos que não alcançam de modo algum, né, o entendimento daquelas crianças. O que acontece é que o sujeito ele se vê completamente verblufo, é o termo freudiano, assodado, mergulhado, submetido a significantes que ele desconhece o sentido. E que, entretanto, as imagens oferecem um sentido que é completamente distorcido. Então, isso pode provocar, né, um estado de não pertencimento, que eu diria que é a soleira da depressão. Por isso que, às vezes, a gente fala as crianças estão ficando deprimidas. Eu não sei se elas estão ficando deprimidas, eu acho que elas estão muito mais verblufo, ou seja, estupefatas diante de assuntos, né, de discursos que ela não tem ainda vocabulário e nem compreensão, nem entendimento para alcançar. E isso produz uma estagnação do pensamento. No outro dia, eu escutei de uma adolescente uma frase que eu achei curiosa, porque ela disse assim: a minha mãe, quando eu falei que eu tinha dado o meu primeiro beijo no rapaz, a minha mãe me sentou e começou a fazer todo um discurso. Ela tem 13 anos, todo um discurso sobre os riscos de uma sexualidade efetivada precocemente, que não tinha nada a ver. E isso calou a garota, ela só pôde falar isso na análise. A mãe não foi capaz de escutar o que ela tinha a dizer, qual era Só o de discurso, as informar. impressões dela sobre o primeiro beijo. Isso Sim. ilustra um pouco essa invasão de um discurso prêt-à-porter, um discurso já pronto, né? Que E tira a aí, capacidade de investigação, de curiosidade, e, de fato, até o que muitas vezes os pais dizem para os filhos não dizem respeito às suas próprias experiências, dizem respeito ao que leram nos almanaques sobre sexualidade, por exemplo, né? Então, era essa obrigada, Tereza. a Você contribuição que me eu fez queria dar para a lembrar. sua apresentação, que foi Muito excelente, obrigada. Natália. Obrigada, gente. Você me fez lembrar o que o Walter Benjamin fala, né? Que as histórias elas vinham de longe, né? E por conta de uma certa aceleração do tempo, o que a gente tem hoje é a informação. Então, esse caso que você Isso, falou é bem isso, né? Uma mãe que vai lá e informa um monte de coisa para a menina, mas não consegue transmitir a própria experiência que ela teve, de exatamente. repente, A no primeiro beijo. elaboração de um saber que veio da É. sua própria É. experiência, E é bonito né? de pensar, porque na análise, às vezes a gente está falando uma coisa, contando uma coisa, e a gente lembra de outra, né? A gente faz essa Sim. associação, né?
E aí pensar que um sujeito, ao ouvir de um outro que beijou na boca, ela não se remeteu à própria experiência dela, né? Ela já foi informando, ah, faz assim, faz assado, não faz assim. Então, o que que é isso, né? Legal isso que você É está de... falando, porque foi a primeira coisa que ela falou. Não estava interessada em saber nada daquilo. Imaginei que ela fosse me falar exatamente isso. Como é que foi o primeiro beijo dela? Aham, sim. Eu tenho uma experiência que eu vivi há pouco tempo que me chamou a atenção, né? Eu moro num bairro onde são muitas casas, que é o de São Francisco, aqui em Niterói. Aí eu vivo no meio de um monte de casa. E aí eu optei já há alguns anos por levar meu filho para a escola andando. Então eu não pego o carro e vou andando com ele. E aí o que que acontece nesse processo? Percurso. A gente vai conversando, a gente vai Sim. falando das árvores, a gente vai falando das casas, porque, né, a casa dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, tem várias construções, né? Pergunto como é que foi a escola, conto alguma coisa do meu dia. E aí muitas pessoas, vizinhos, né, e mães da escola dele começaram a me procurar do tipo assim, meu Deus, mas por que que você está indo andando? Vai de carona comigo, assim, me paravam, sabe? Eles iam andando na rua, e aí, vocês querem carona? Eu, não, eles vão andando. Tem certeza? Como se fosse um absurdo andar 15 minutos, entendeu? Ao dia, né? Sabe o que que eu me O meu lembrei filho. agora? Vou te contar uma coisa bem bacana que tem a ver com o narrador do Walter Benjamin. A minha neta, ela de vez em quando dorme aqui. Pelo menos 3 vezes na semana ela dorme aqui. Aí ela sempre me chama para contar histórias. E Aham, volta e meia ela fala assim: vovó, agora eu quero que você conte uma história da vida real. A primeira vez que ela aham. me perguntou isso, eu falei assim: como assim uma história da vida real? História da vida real, vovó. Sua São as história, melhores. a história do nascimento do meu pai, do tio Pedrão, que é o irmão. Me conta uma história da vida real. Olha o que ela diz. Muito legal. Presente ouvir isso, né? E conseguir Genial, ouvir, né? genial. Oh, obrigada, Tereza. Quem foi, Eu vou gente? Foi ter a que sair, Flávia? infelizmente. Desculpa. Obrigada, Eu. Tereza. Até Beijo, a próxima. beijo. Fala, Então, Flávia. Natália, eu fiquei pensando o seguinte, porque você está trazendo essa questão da depressão e acho que você assim fez essa articulação com a inibição, né? Que eu achei muito bom. Aham. E aí eu acho, fiquei pensando que talvez na obra, né, na psicanálise, tenham vários pontos, né, que a gente pode articular com a questão da depressão. Você Sim. fez essa articulação com a inibição, né, porque você falou, inclusive, hoje de fantasia, mas eu fiquei pensando na depressão em relação à melancolia. Sim, eu E pensei aí muito sobre pois isso. é, assim, eu a princípio eu tomo muito mais por essa via, né? Aham, E aí, como a gente está trabalhando, como você está trabalhando a questão da fantasia, eu penso, né, que no caso da melancolia é sem fantasia, né? aham. Eu Porque fiquei aí pensando na aquela frase diferença, do Flávia. Freud, pois é, aquela Ah, frase do Freud que o objeto, a sombra do objeto cai sobre o eu, né? aham, Assim, sim, isso justamente acontece porque não há fantasia, né? Na neurose, a sombra sim. do objeto, o sujeito se identifica com o objeto e isso faz parte da fantasia, né? Não, na Fala aí. melancolia, o sujeito ele se identifica ao objeto, né? E ele O passa a ter objeto um caído, ódio. né? Ele passa a ter um ódio daquele objeto. Eu fiquei pensando se não está aí a diferença. Eu não acho que quem está nesse estado inibitório ou depressivo, que ele porte um ódio sobre si próprio. Eu acho que essa energia não retorna para ele. Ele não consegue nem O investir nos inibido, o objetos. inibido, o O inibido. depressivo, Ah, Eu acho que está uhum, aí uma diferença. E a Maria Rita Kell traz uma coisa preciosa, né? Que é o tempo e o cão. Então, ela faz essa uhum, diferença. Ela está andando de carro, e aí ela, com muita pressa, porque ela tem um monte de coisas para fazer, assim como todos nós, né? Ela está nesse tempo corrido, e aí ela atropela um cachorro. E é uhum, nesse ponto que ela se questiona, assim, entre a melancolia e o tempo, né? O cão, que é o objeto, e o uhum, tempo. Então, uhum. ela faz a diferença aí.
como Uhum. se a depressão tivesse mais a ver com essa coisa do tempo acelerado. O Então, sujeito ela ele está faz numa uma distinção aceleração entre da melancolia e distensão. depressão. É, exatamente. Ela faz uma diferença aí. É o que eu vou trazer, acho que da próxima vez, porque ela pensa Uhum. a depressão como sintoma social, né? Ou Sei, seja, um a conceito aceleração, mais amplo, né? Então, a aham, aceleração do tempo está para todos nós, né? E, inclusive, eu fiquei pensando na questão de por que que mais mulheres são acossadas pela depressão, se não tem a ver com esse ponto. Porque a gente sabe, eu escuto isso na clínica, como as mulheres estão lotadas de funções, uhum, né? Então, elas estão correndo contra o tempo. sim, Mas será que está aí o ponto do porquê as mulheres são mais acometidas pela depressão? É uma questão, tá? Não sei. sim. Alguns falam, é hormonal, é uma questão química, mas será? Né? São perspectivas muito diferentes, né? Sim. Então, eu acho que, a princípio, essa questão do ódio dirigido a si mesmo faz a diferença entre melancolia e depressão. É o que eu É, porque o venho ódio dirigido pensando. a si mesmo, só para reforçar, né? É uma coisa, é sem fantasia, né? Então, Sim, talvez a distinção boa seja, no caso da melancolia, sem fantasia, e no caso da depressão, como você está sem conseguir trazendo, né? acessar. É como É, se ele não conseguisse acessar porque ele não tem energia. A energia está aham, parada. aham. Mas está Exatamente, ali a tá? Isso fantasia. Desculpe. na Isso, depressão, sim. isso. É, A energia eu está acho que é. parada, né? Aham, O Freud fala do cara que o dinheiro está parado em várias empresas e ele não consegue fazer nada com o dinheiro dele, uhum, Uhum. né? Ele não consegue mais Eu cortei investir. aí só por causa Fala, de uma Helena. questão. Eu acho que a Thaís até está na minha frente, mas é rapidinho. Eu tinha feito 10 anos de análise, passei um número longo de anos sem retomar uma análise, e eu tive um momento de uma depressão muito ferrada, que se estendeu por um tempo, sem que eu tivesse energia sequer para buscar ajuda. E eu me lembro assim, eu tenho até um texto que eu vou disponibilizar para se o Alexandre quiser mandar um link, alguma coisa assim, para as pessoas que estão aqui hoje. Eu escrevi sobre isso depois. Eu ia andar na lagoa e eu gritava. Gritava porque não havia voz alguma que saísse naquele momento, né? É isso, a E é pulsão não uma sai. total falta de energia, você realmente paralisa de uma maneira inacreditável, que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. E assim, não encontrei um motivo, né? Havia algo ali que de alguma maneira não respondia mais, talvez a ausência da fantasia, a impossibilidade de eu ter acesso a ela. É. E, Helena, E para poder. interessante, porque ficar sem voz não é qualquer coisa, né? É Não. pulsão invocante. E assim, você está de frente para as outras pessoas que não compreendem, né? E uma vez eu saí com dois amigos e eu muda. E eu falei, uma das amigas, você está muito quieta. Eu falei assim, eu tenho a impressão que eu nunca mais vou conseguir voltar a falar. E aí as pessoas consolam. Isso é a pior coisa que pode acontecer. E como é que eu Aham. consegui procurar ajuda? Eu chamei um médico, que é meu médico, mas virou meu amigo, e ele é uma pessoa assim que eu acho maravilhoso, muito meu amigo. E eu não sei por que eu tive a ideia de chamá-lo para almoçar comigo e comecei a contar. E eu falei para ele assim: eu não penso em suicídio. E ele falou bem alto assim comigo: você não pensa em suicídio até atravessar uma rua sem ver o que está acontecendo. Você vai procurar ajuda agora. Eu saí de lá arrasada, mas eu fui procurar ajuda. Foi aí que eu cheguei na minha análise com a Emília. É. Helena, tem uma coisa que eu escuto na clínica, que é por conta da aceleração que a gente vive do tempo, né, desse monte de coisas que a gente supõe que tem que fazer, às vezes o sujeito atravessa a rua sem olhar, né? Exato, mas Quase bate de carro porque não olhou o cruzamento.
Então, é muito louco pensar, né? Fica em suspensão alguma A coisa. gente chama de suicídio não intencional, né? Que não está na intenção do eu, mas ele está ali na intenção O suicídio inconsciente. sem intenção de se matar. Exatamente, quer dizer, a pessoa não, porque ela está tão fora do É, mundo, né? Porque Suicídio você não consegue realmente. tá no Não há automático. possibilidade de uma comunicação, não há possibilidade de você dizer algo sobre aquilo. É uma E olha que total bonito, né? Porque é uma aceleração do tempo e o sujeito tá parado, parado. né? Fala, Thaisa. Eu acho que isso que Obrigada. ele Adorei, tá, Natália? Muito Ah, bom. obrigada, gente. Eu achei que eu comecei meio enrolada e vai fluindo. adorei também, tá? Adorei bastante questões, assim, me suscitou muita coisa, quero já ouvir a próxima conversa aí, a próxima apresentação sua e elaboração aqui, debate sobre o assunto, porque isso que você traz, né, um pouco a Flávia trouxe também, sobre essas diferenciações, né, tão difíceis, tão delicadas, né, porque as depressões já são as depressões, e você começa falando isso, então, assim, é muito difícil diferenciar quando é sempre único, né, é sempre único. Isso. Então, acho que isso, assim, adorei. E outras questões, assim, a Caena trouxe agora também, já me suscitou outras coisas que me levou nesse lugar do ego aí que você falou logo no início, que o ego perde um pouco sua função, né? É nessa questão econômica. E aí, o que ela estava dizendo, eu não pensava em suicídio, mas também não pensava em carro, em atropelamento, né? Assim, então, você não pensa, e aí você é um ser ali, né? Pulsão de morte pura, né? Assim, sim, você está sujeito a isso, né? Essa proteção do ego enfim, É. comprometida. Tem uma O coisa que ego você tem traz. essa função, né, de ir investindo um pouco em cada coisa, né, e fazer uma manutenção, parece. E aí tem outra coisa que eu acho que você traz que é muito interessante, que o Felipe falou um pouco também, que é sobre esse diferencial médico e psicanalítico que a gente eu tive, enfim, motivos pessoais para começar a pensar muito sobre isso, assim, né? Sobre essa diferença que na verdade não há, né? O corpo é linguagem Sim. também, né? Então, assim, não existe de fato essa diferença que a gente cria, mas é a linguagem, mas é químico. É o corpo É. reagindo a tudo, né? Enfim, até por isso, Helena, que eu pensei assim da gente fazer aquele cartel, enfim, mas não sou dela. Mas pensando em muitas Pode coisas. falar? Mas, Natália, só uma coisa que eu acho muito importante aqui de falar é essa questão do gosto. Teve uma hora que você falou uma coisa que eu acho que é importante tomar esse Fala. ponto. Você disse assim, o gozo, o depressivo está nesse lugar de não querer lidar com a perda. E aí eu acho que, na verdade, ele está preso na perda, porque gozo é perda. Ele não Aham. consegue se desfazer de alguma coisa em termos de perda. Ele não consegue sair deste lugar de perda, na Pode verdade. ser. E Aham. aí, enfim, eu acho que isso faz uma diferença muito grande assim na nossa escuta, né? E eu quis fazer essa pontuação, né? É porque ele não quer saber dela, talvez, que ele fique preso, mas assim, não é sem ela, né? Enfim, Aí, só para ó. trazer esse Não, achei ponto. muito bom você ter falado isso, porque talvez até esse caso que eu trouxe, né, dessa paciente, o sujeito talvez não queira perder quem ele foi no desejo do outro, né? A gente pode pensar nisso também, Uhum. porque isso é pura suposição, né? E isso é muito difícil de fazer o luto de si próprio, né? Então, Posso coisinha? fala, fala. Outra coisa que eu achei muito legal também da tua fala, que você traz no caso clínico, é essa questão que tem uma hora que você fala assim, ó, da criação. Ai, vocês O anotam, gente. Ai, que bom. o depressivo não acredita na força crítica da sua ação. Isso, assim, achei lindo isso que você falou, porque, na verdade, ele, normalmente, você vê que a maioria dos artistas, né, é muito comum um artista ser depressivo, né, ter essa ligação, né? E não é Aham. verdade que ele já
A criação é um saber sobre isso não dar conta, né? Mas, assim, é mais um... existe um saber aí, só para a gente também não ficar, de alguma É maneira... contornar o vazio, né? É dar um certo Ele contorno. contorna o vazio, mas não preenche, né? A criação, ela contorna, mas não preenche. Então, ela, de alguma maneira, também convoca esse lugar de gozo, de perda, onde o sujeito, às vezes, fica preso, né? Enfim, sei Aham. lá, pensei nisso e achei muito bonito sua paciente ter chegado com um conto e vocês terem se divertido, porque ela acreditou ali na transferência que, Sim. que era possível deslizar através do ato criativo, né? Sei lá. Enfim, essas coisas que eu Sim. pensei. É muito Eu comum, posso né? A falar gente só um vê, negocinho? é muito comum a gente ver nos casos de depressão esse recurso de usar um diário, começar a escrever, né? É muito comum e é algo que é uma ferramenta mesmo da clínica. Eu acho muito bacana. Quando é interessada a alguém, né? Eu já tive uma paciente também que ela escrevia cartas. Então, ela estava mal, ela escrevia carta para aquela pessoa e não mandava exatamente para aquela pessoa, mas levava para análise, porque na verdade era uma mensagem para ela própria. Que Então, tem a ver legal. com a coisa do ideal mesmo, né, Thaisa? É, é o ideal, né, de quem foi aquele outro, da esposa e tal, mas ao mesmo tempo o ideal de si próprio, né? Interessante. Vou pensar nessas questões. Fala, Helena, para te encerrar. Isso assim que o psíquico e o neurológico, eles não estão dissociados, né? Mas não se pode reduzir a isto ou aquilo. A gente não precisa excluir um para ter o outro, né? Sim, E no meu caso, por exemplo, eu não precisei medicação, mas foi uma aposta da minha analista, né? Naquele momento, de que eu poderia sair daquela situação e, de fato, sair. Mas, em alguns casos, eu acho que a escuta delimita bastante essa posição. É necessária uma inclusão, né, de um médico para medicar naquele momento, que provavelmente será pontual, ou não. Então, a escuta dela foi muito afiada, né? Ela apostou que sim. então, eu tentei falar disso aqui no meio do texto que eu Ah, trouxe. é. Eu acho que é o desejo do analista, né, Quer falar? Helena? Ah, O sujeito sim. está sem energia, o sujeito está ali sem energia, e de alguma forma o analista aposta, né? Não, vamos lá, vamos tentar isso aqui, né? Ah, tenta escrever, então tenta não tomar medicação e só vir para análise. De alguma maneira, a energia vai circular, né? Nem que seja pela via do Sim. desejo do analista. Exato. É Eu vou falar exatamente isso. rápido. Fala, Emília! Ai, que bom Rápido. que você veio. Pois é, peguei o final, mas gostei muito, Natália. É porque você falou dessa pressa, desse tempo, dessa depressão, porque a gente sabe que, através das redes, o lugar daquele que escuta é um lugar daquele que está incógnito. Então, é uma relação de uma informação com alguém que não sabe quem é, nem de um lado nem de outro, porque Sim, pode ser qualquer um. Então, esse Uhum. lugar é lugar de não relação, sim, porque você está incógnito na maioria das transações que são feitas nas redes. Não tem nada sim, pior, não tem nada pior do que esse lugar. sim. Você está Isso é para sem provocar colocar você. seu nome, é isso? Sem Nem colocar o seu nome, nem nome, né? pessoa, nem Aham, imagem. é, É um coraçãozinho que entra sim, e você acha que aquilo é uma relação, que você está em contato com. sim. Pega incógnito e vê o que é que você faz. É, tô só anotando. Miriam, É, fala. Foi a Miriam que levantou a mão? Mais oi. alguém, gente? Nazar, É, oi. Oi.
coloquei uma nota no chat que é do livro Afetos Lacanianos, da Colette Soler, sobre tristeza e Gaio Saber. Essa questão da depressão é uma questão ampla que, no ponto de vista da abordagem psicanalítica, não há uma estrutura, mas seriam tópicos assim presentes em todas as estruturas, podendo estar presente. Mas Lacan vai... Bom, tem a questão da melancolia, que a gente precisa trabalhar cada vez mais e melhor. E para isso tem um livro da Lambotte, e depressões, quer dizer, distinguindo alguma coisa da psiquiatria também, porque há depressões endógenas, depressões clássicas, difíceis, reativando hoje a eletroconvulsoterapia e até usos de cetamina, que são anestésicos para animais, essas coisas. Mas, no ponto de vista de Lacan, realmente ele vai abordar a partir da relação com o outro. Como o sujeito ele se vê mal diante do olhar do outro. Quando ele cai em depressão, que ele fica com vergonha dos laços sociais, o social. E seria interessante, Natália, você pegar um texto do Roland Chamamar. Ele tem um livro sobre depressão e na abordagem lacaniana. Mas tem na internet textos dele, de pessoas, por exemplo, que caem num estado depressivo quando perde o emprego e aí vem a vergonha e etc. Tal. Mas o que eu diria que seria interessante avançar é no que diz respeito ao desejo. A depressão como alguma coisa da ordem, não diria uma patologia, mas poderia dizer da ordem do desejo. Que Lacan vai dizer que o sujeito é culpado, não é, de abrir mão de seu desejo. E vai falar da covardia moral. Vai falar da covardia moral que muitos seguidores próximos dele achavam uma coisa muito atrevida dele de usar essa terminologia, mas que a questão é quando o sujeito não consegue desejar, ele não consegue minimamente querer, não é, buscar aquilo que ele deseja. Então, ele cai em depressão, ele sucumbe diante desse olhar do outro e ele passa a se ver mal. Ele passa a se ver mal, se ver sendo visto, né, numa posição ruim, não digna, e etc. E tal. Mas trabalhar a partir do desejo. Né? Eu acho que seria isso. Desculpa. Obrigada, Nazar. Gente, agora é o Agostinho. Ele até chegou. Muito obrigada. A gente se vê na primeira semana de abril. E aí eu anotei todas essas pistas que vocês me deram para a gente avançar, tá? Muito obrigada, gente. Valeu mesmo.